RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, os melhores presentes estão na CST. Ao fazeres um carregamento de 20 dobras ou mais, participas automaticamente no sorteio de 1000 prémios diários, onde podes ganhar megas, minutos e brindes exclusivos CST para te manteres sempre conectado com quem mais amas. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebra o Natal com uma conexão que aproxima. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Derreta corações neste Natal com chocolates irresistíveis. Em nossa cartela temos árvore de Natal, pai de Natal, bombons e o melhor para a sua mesa, o bucho de Natal Gourmet. Descubra presentes que são verdadeiros deleites e proporcionam uma explosão de sabores nessa temporada festiva. Nesta quadra festiva, faça sua compra na nossa loja filial Diogo Vaz, de frente ao restaurante Papa Figo, e habilita-te a ganhar uma TV Smart 32 polegadas no sorteio do Natal. Não perca esta oportunidade e visite-nos ainda hoje. Estamos abertos na loja filial de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. A Diogo Vaz deseja a todos os seus clientes, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Damos sequência com o nosso próximo tema, a polêmica entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobre taxas aeroportuárias. O Presidente da República, Dr. Carlos Villanova, ou melhor, o engenheiro Carlos Villanova, à saída dos festejos do 21 de dezembro, na missa da SEM, o Presidente da República disse que está a trabalhar para anular a resolução do governo que aumentou as taxas aeroportuárias para 220 euros, ignorando o veto político do chefe de Estado que se diz contra a medida, que considera difícil para as pessoas e avisou que não há negociações. E, por outro lado, o primeiro-ministro, Patrícia Trovoada, na sua reação, diz que quer decisão do Tribunal Constitucional sobre taxas aeroportuárias, que o Presidente da República quer ver anulada. Essa reação surge na sequência das declarações do Presidente da República e desse não dar uma resposta, uma reação direta às declarações do Presidente da República. Arzemiro dos Prazeres, podemos considerar de que está mesmo instalada uma crise ou uma polêmica entre o Presidente da República e o PM sobre essa questão de taxas. Acredita que haverá alterações ou manter-se-á? Tinhas dito bem, Jonaldo, crise, não polêmica, uma crise. A crise está instalada e se os meus senhores internautas e outras pessoas se repararem bem, na minha última aparição nesta plataforma, aqui na resenha, eu tinha explicado qual era o engenho que estava por volta dessa crise ou desse antagonismo entre os dois órgãos de soberania. E na altura eu disse qual era a sequência que poderia acontecer.
e, pelos vistos, não está dando outra coisa, senão que houve apenas o adiamento de 1 ou 2 semanas para encontrar-se, então, agora numa situação que, na minha perspectiva, vai agudizar e de que maneira a situação política em São Tomé e Príncipe. Mas deixa-lhe dizer que o Presidente da República, agora, à saída da missa do dia 21 de dezembro, ele abordou 5 situações. Primeiro, relembrou que quando fala, ele manda recados. Então, ele está querendo dizer que é o seguinte: eu, quando estou a falar, num discurso, numa entrevista, eu estou a mandar recados para as pessoas têm que saber interpretar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, isso era um recado diretamente ao seu Presidente da República, ao seu Primeiro-Ministro, dizendo: olha lá, eu não promulguei isso porque eu não estou de acordo com a matéria. E, em última análise, sou eu que decido. O governo é dono da iniciativa e de políticas, mas para colocar as políticas do governo como algo em vigor, precisa sempre da chancela do Presidente da República. Então, ele mandou esse recado. O Presidente, nessa pequena entrevista, endureceu o confronto. Passou de apenas de uma simples ameaças e não sei o quê, e vamos lá, volta para trás, vê se assim não pode ser, olha o turismo, olha as pessoas, para dizer claramente: eu vou anular essa resolução. Terceiro, rejeita categoricamente qualquer negociação com o governo. E para mim isso foi a coisa, o ápice. Eu estava convencido que o Presidente ainda tinha uma reserva de relação institucional, ainda que ela fosse amigável, já não digo, mas institucional que ela ainda fosse. Mas com essa afirmação que não negocia mais com o governo, pelo menos nessa matéria, isso torna claro como água de que realmente a crise está instalada. Mas uma quarta revelação é que numa entrevista, uma simples entrevista, ele transformou uma simples entrevista num pronunciamento à nação, dizendo: eu quero avisar todo o povo de São Tomé e Príncipe que eu vou anular essa resolução. Portanto, era um pronunciamento solene. E, portanto, perante o pronunciamento solene, nós temos que tomar a gravidade do assunto. Portanto, temos todos que estar na expectativa de que, com esse pronunciamento, algo vai acontecer. E a última, ele diz que ele revela que há desprezo de um órgão de soberania para outro. A gente, bom entendedor, minha palavra baixa, o que ele quis dizer com aquilo é que ele sente-se desprezado pelo Primeiro-Ministro. Perante isso, só pode ter havido, temos que fazer agora, por que o Presidente chegou a esse tipo de situação? Partindo daquelas premissas que eu há 15 ou 20 dias aqui disse. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Primeiro-Ministro regressa, e todos os nomes, a nação toda sabia, haveria um encontro que estava estipulado para uma determinada terça-feira, em que os dois iam se encontrar, e todo mundo especulava que aqui ia sair desse encontro. Pelas palavras do Primeiro-Ministro, o encontro não aconteceu na terça, mas aconteceu na segunda-feira. E quem revelou o que aconteceu nesse encontro foi o próprio Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse que foi uma reunião serena, cordial. Quando se faz uma relação cordial, tem que haver, o pressuposto é que há uma situação tão tensa entre as partes, que para a coisa não transbordar tem que haver uma relação cordial. Senão você nem sequer toca na relação cordial. Você diz: não, foi muito bem, acabou, foi muito bem, saímos aos beijinhos. Não, a situação foi cordial. E mais, o Primeiro-Ministro disse que ele disse e informou o Primeiro-Ministro, ou o Presidente da República, que ia ter uma diligência no Tribunal Constitucional. E que o Presidente saberia ou estaria de acordo. Mas, obviamente, uma petição, uma solicitação ao Tribunal Constitucional é algo de qualquer cidadão que se sinta na obrigação de ver que uma determinada lei para ele é inconstitucional. E ninguém pode impedir fulano de pedir uma constitucionalidade ao Tribunal Constitucional, porque se ele achar que realmente uma determinada lei ou numa norma, ela está inconstitucional. Isso é normal. E eu não posso impedir de fazer isso. Portanto, o que eu acredito que tenha acontecido é que o Primeiro-Ministro, ao dizer isso ao Presidente, o Presidente deve ter dito: claro,
O senhor faça o que quiser. O senhor tem todo o direito de ir ao Tribunal Constitucional. Mas isso não quer dizer que o presidente estava de acordo ou no âmbito desse processo, ele acha que o desfecho seja no Tribunal Constitucional. E agora explico por que o desfecho não pode ser no Tribunal Constitucional. Erradamente, muita gente tem feito as análises do ponto de vista jurídico. E aí, minha gente, aqui é ponto de vista político. O presidente jamais, nas suas explicações públicas, falou da inconstitucionalidade de qualquer norma. Jamais. O presidente está a falar da matéria. O presidente não está de acordo com a matéria que existe nesta norma. E tem toda a razão, porque ele é que dá chancela dessa política. A política do aumento das taxas aeroportuárias invocada ou com iniciativa do governo tem que ter uma chancela do Presidente da República. E para ele fazer essa chancela, ele tem que estar de acordo com a matéria. Não estando ele de acordo com a matéria, ele não a pode fazer. Portanto, ele não fazendo, ele diz, não, olha, eu não vou fazer isso. Portanto, esse tipo de matéria, de política, não pode entrar no circuito judiciário ou civil santomense. Ela não pode entrar. Portanto, se o primeiro-ministro encontra artifícios para criar essa matéria, pô-la em circulação através de uma resolução, o presidente não está contra o utensílio, contra o instrumento. O instrumento não está em causa. Na minha perspectiva, o que está em causa é a matéria e a forma como se deu a volta para se fazer pôr a matéria em funcionamento. E aí é que está. Portanto, para o Presidente da República, pouco importa se o Primeiro-Ministro vai ao Tribunal Constitucional ou não. Ele sabe que não é um problema de Tribunal Constitucional. E agora, obviamente, que o Primeiro-Ministro aí fez isso também tendo uma estratégia. O Primeiro-Ministro sabe que ele esticou demasiadamente a corda. E que, da maneira como o Presidente se referiu, ou isso vai desembocar num processo de tensão política tal que pode acabar na admissão do governo. Pode acabar na admissão do governo. E com que resultados? Com a face do Primeiro-Ministro perdida politicamente. Seria uma derrota política tremenda do Primeiro-Ministro se ele fosse obrigado a voltar atrás. Então, o Primeiro-Ministro, ao fazer essa iniciativa de mandar para o Tribunal Constitucional, eu acredito que ele está a fazer uma das duas situações. Ou ele quer lavar a face e partindo da premissa que o Tribunal Constitucional é ele, que o Tribunal Constitucional está sobre os auspícios dele, partindo dessa premissa, se ele quer ir para o confronto e depois ter as consequências, ele vai dizer ao Tribunal Constitucional para dizer que a norma é legal, ou que essa fiscalização sucessiva que ele solicitou tem pés para andar e é realmente aprovado. E então vai para o confronto, porque o presidente não precisa disso, o presidente nem quer saber disso, se o Tribunal Constitucional vai ou não ditar isso, porque não é esse o problema não é jurídico, é político. Portanto, o presidente vai ficar de lado e vai haver certamente confronto. Ou então, estrategicamente, o primeiro-ministro não vai querer perder a face do ponto de vista político e vai dizer, olha, eu tenho que sair disso, sem me prejudicar do ponto de vista político. Então, vou dizer a esse Tribunal Constitucional de quem eu tenho passagem, dizer, eu vou mandar uma coisa aí para vocês, mas vocês dizem que não. Então, como eu sou um homem que respeita as leis, vou aceitar a vossa determinação. E depois, mais tarde, ele vem dizer, minha gente, eu vou ter que retirar as taxas, vou voltar atrás, porque o Tribunal Constitucional assim o decidiu. Então, são essas duas premissas. Agora, a gente tem que ver em que o primeiro-ministro é uma pessoa extremamente inteligente. Falamos mal dele, digam o que para dizer, mas temos que conceber que ele tem, estrategicamente e politicamente, uma pessoa com bastante atributos. Portanto, há esses dois caminhos. Só que, se formos para o confronto em que o Presidente da República vai dizer que não, e suponhamos que a estratégia do Primeiro-Ministro é mesmo para o confronto, esse confronto vai ficar agudizado. E aí, há situações decorrentes que muita gente fala, como vir a ver até a dissolução da Assembleia, eu não acredito, porque isso é um confronto entre dois órgãos soberanistas. A Assembleia não está metido nisso, os partidos da oposição não estão metidos nisso, é um problema de contenda entre dois órgãos soberanistas que pode eventualmente resvalar para a Assembleia se uma das partes, nesse caso o governo, assim o quiser. Porque a lógica é de que a coisa vá até um determinado ponto,
porque o presidente vai fazer o decreto presidencial para anular a resolução, senão ele não fazia essa explicação, esse pronunciamento solene que fez, portanto é porque vai mesmo fazer, sendo aprovado ou não a essa tal fiscalização sucessiva do presidente do Tribunal Constitucional, e então o primeiro-ministro vai reagir a isso. Então, mesmo com uma aprovação do Tribunal Constitucional sobre a norma, o presidente faz um decreto presidencial a anular a norma. Então, aqui há alguma coisa. Então, vamos saber qual vai ser a reação do primeiro-ministro. Se vai para o confronto, e se esse confronto for na perspectiva de querer dar a volta pelas decisões do Presidente da República, obviamente que vai terminar na admissão do governo. E aí, é mais prejudicial para o Primeiro-Ministro. Se o Primeiro-Ministro, nessa situação, pedir a sua demissão, porque ele pode pedir, ele diz, não, eu estou numa situação, não posso de maneira nenhuma concordar com o decreto presidencial, e por isso, minha gente, aqui, a minha demissão. Eu não concordo com esta situação do Presidente da República e, por isso, demito-me do governo. Ele sai de em cima. Ele sai em cima. Agora, se ele for para o confronto direto, esperar que seja o Presidente a demitir, ele vai sair pelas portas de trás. Sim, então, Arsemiro acredita ou defende que se a coisa não ir do jeito em que o Presidente da República espera, estamos bem próximo de uma possível demissão do Primeiro-Ministro? A única saída para não haver demissão do Primeiro-Ministro, ou pedido de demissão do Primeiro-Ministro, é essa que eu disse, dessa segunda estratégia que ele tem de dizer ao Tribunal Constitucional, digam lá que isso não, que a norma, que meu pedido não tem qualquer cabimento. A norma é mesmo anticonstitucional e acabou. Pronto, ele tem uma razão, ele diz, não, olha, infelizmente o Tribunal Constitucional disse isso, portanto, os senhores de INAC façam passar uma mensagem lá para o IATA que as taxas estão anuladas. E acabou. E tudo volta ao normal, o governo volta a governar, ninguém fala mais nisso até encontrar-se com outro assunto para podermos discutir. Essa é a única saída que estou a ver. Tem que ser nesse sentido. Todas outras alternativas vão coincidir numa situação de rompimento de relações políticas. E rompimento de relações políticas institucionais dá direito à admissão. No nosso caso, por não ser um regime presidencialista, daria, nesse caso, se fosse o regime presidencialista, um impeachment, nesse caso, do Presidente da República. Podia acontecer isso se o governo tivesse a maioria absoluta no Parlamento, a maioria 2/3 no Parlamento, num sistema de regime presidencial. Mas aqui, como estamos no sistema semipresidencialista e nossa Constituição não permite qualquer forma de derrubo do Presidente da República, só podemos compreender que o derrubo será, portanto, do governo. Mas do governo do ADI. Há quem diga que não, rapaz, pode acontecer a dissolução da Assembleia. Não tem como ir para a dissolução da Assembleia, a menos que o ADI force isso. Porque tem que ser o ADI que ganhou as eleições com maioria clara. É que deve governar até 2026. Isso não há qualquer dúvida. Agora, se eles insistirem, não digo que isso vai acontecer, mas se primeiro se insistir, depois de ser demitido, na situação de demitido, que vai continuar ele mesmo apresentar-se como candidato a primeiro-ministro, obviamente que o presidente terá que encontrar outras formas no mosaico político e eleitoralista de que saiu das eleições para fazer um novo governo. Há muita gente que fala em governo, não está na Constituição o governo de iniciativa presidencial. Não está! Mas o governo de iniciativa presidencial não tem que estar tipificadamente clara na Constituição. Ela pode surgir numa conjugação de esforços de vários partidos com a liderança do Presidente da República, que chama isto, aquilo, temos que arranjar um governo aqui. E não tem que ser de iniciativa presidencial, tipificadamente num decreto como é constituído um governo de iniciativa presidencial. Não tem que ser. E pode-se encontrar em maiorias parlamentares a forma de continuar o governo, sempre com a liderança do ADI. É isso que eu acho. Muito obrigado, Arsemiro dos Prazeres. Liberato Muniz, está mesmo confirmada a crise entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada? Bom, eu devo dizer que talvez tenha sido, desses 2 últimos anos, a semana mais negra de São Tomé e Príncipe. Depois das obras da Marginal, depois daquilo que nós ouvimos sobre uma obra que era o espelho, que deve ser o espelho da cidade, e depois entroncarmos agora nesta polêmica
entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas, sobretudo, pela forma como o Presidente da República decide comunicar à população. Eu devo dizer isso por quê? Porque, sinceramente, eu julgo que nós todos devemos prestar muita atenção para o país que temos e para a forma como nós estamos a gerir um país que supostamente nós queremos que seja democrático e num Estado de Direito em São Tomé e Príncipe. Eu digo isso porque ainda nesta semana, salvo eu, no dia 18, houve um encontro, uma conferência da Ordem dos Advogados, em que se decidiu falar sobre a revisão constitucional em São Tomé e Príncipe. E a Ordem dos Advogados não é do ADI, não é do MLSTP, não é do PCD, é uma organização livre, aberta a todos os advogados do país. E do conhecimento que eu tive, a Ordem dos Advogados fez um convite extensivo a todas as instituições do Estado e a sociedade civil, no pressuposto de se poder debater este problema, que é um problema sério e de interesse de todos os santomenses. O que é que eu verifiquei? Eu verifiquei que, verdadeiramente, nós temos um Estado capturado. Nós temos as instituições capturadas. Eu estive presente nesta conferência e eu espero que me ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Nesta conferência, nenhuma instituição do Estado que está representado pelo governo de São Tomé e Príncipe, que façam parte de gente do ADI, esteve presente. Ou seja, nessa conferência notou-se uma divisão estratégica total do país. Estavam lá pessoas da oposição, mas toda a gente, tanto o Tribunal Constitucional, o Ministério Público, a Assembleia e por aí fora, que deviam se representar e, porque é do seu interesse, essas pessoas não estavam lá. Pura e simplesmente. O que dá uma visão ampla do que o país está dividido e de que há um comando num único sentido. Isto é de todo prejudicial, grave, para que se comece a interrogar por quê? O que vale efetivamente às nossas instituições. E eu aí vou para aquilo que disse o Presidente da República. Por quê? O Presidente da República é o garante máximo do funcionamento de todas as instituições. Eu vou repetir. O Presidente da República é o garante do funcionamento de todas as instituições do país. E ele diz, nesse confronto direto com o Primeiro-Ministro, que não há nenhuma negociação com o governo. Eu repito, ele diz que não há nenhuma negociação com o governo. Um Presidente da República não pode dizer isso. Então, se ele diz isso, quer dizer que a confiança dele em relação ao governo e às instituições que deviam representar e defender o Estado de São Tomé está aí quase numa ruptura total. Porque o que ele devia dizer, sim, é que vai negociar com o governo para que essas taxas sejam definitivamente anuladas. E aí o Azimir tem razão. Porque o problema dessas taxas não é dizer se é constitucional ou se não é constitucional. Para o Presidente da República e para todos nós, os santomenses, e particularmente para os santomenses que estão em São Tomé e Príncipe, é para o custo de vida, é para a forma como ela vai entroncar verdadeiramente com o custo de vida em São Tomé e Príncipe. Eu estou neste momento em São Tomé e Príncipe, eu tenho passado pelas lojas e por aí fora, nós temos tido lojas com tudo, temos tido mercado com tudo, couve, cenoura, peixe, tudo mais alguma coisa. Mas a verdade é que o excesso continua no chão e as pessoas não compram porque não têm condições financeiras. E o Presidente da República, consciente deste problema, disse ao Primeiro-Ministro que aquela taxa ia prejudicar gravemente a economia do país e ia prejudicar gravemente a vida das pessoas que querem efetivamente que o turismo seja sustentado. E o que aconteceu? O Primeiro-Ministro, pura e simplesmente, não deu satisfação ao Presidente da República e ainda por cima disse que era uma birra do Presidente da República. E neste momento, o Presidente assumiu diretamente o confronto e, no meu entender, a dizer ao Primeiro-Ministro que qualquer que seja o parecer do Tribunal Constitucional, para ele não é importante. O que é importante é efetivamente que essa taxa não vigore e não esteja em funcionamento.
E o primeiro-ministro, quando, ao sair novamente do país, fala do Tribunal Constitucional, ele está a dizer que, caso, e diz bem o Asmiro novamente, caso o Tribunal Constitucional venha dizer que a taxa é legal, sou presidente, desculpa, mas isso tem que continuar. Não, o problema não está aí. O problema está na inflexibilidade de um primeiro-ministro que, perante uma solicitação do presidente da República, não deu nenhum atendimento. E agora, eu quero saber, porque eu não entendo também, porque o presidente da República não tem a prerrogativa de executiva, como é que ele diz que ele está a trabalhar sozinho para poder anular essa taxa? Então, eu julgo que aí ele não esclareceu devidamente a pessoa, porque ele não tem, no meu entender, não tem poderes para anular essa taxa só por si, a não ser que ele demita o governo ou a não ser que ele tenha negociado com o primeiro-ministro para que ele possa fazer obrigatoriamente marcha atrás. Mas sempre fazer marcha atrás, o primeiro-ministro não precisava de mandar para o Tribunal Constitucional. O primeiro-ministro tem que ter a consciência das dificuldades que o povo santomense atravessa neste momento. Ele, sim, consegue sair do país, consegue passar férias fora, consegue fazer tudo o que quer, fica uma imagem do primeiro-ministro rico num país pobre, mas nós, os santomenses, não temos essas condições. E é isso que o presidente da República defende, e eu aí, quero me desculpar, eu estou do lado do presidente da República, porque é o seguinte, quando nós temos dificuldades, todos nós temos que lutar para superar essa mesma dificuldade. E temos que fazê-lo num único sentido. E aí, quem está errado desde a primeira hora, no meu entender, pela forma como tratou o presidente da República, pela forma como não atendeu o chamado do povo pequeno que ele diz que precisa viver, então eu julgo que aí o presidente da República tem mesmo que tomar uma posição, e eu só espero que não seja uma posição radical, mas uma posição de entendimento, de modo que essa taxa não avance, mas mais do que isso, para além de se retirar essa taxa, para que haja um diálogo normal, democrático, entre os órgãos de soberania em São Tomé e Príncipe e, sobretudo, entre as instituições de São Tomé e Príncipe. Porque cada vez mais, meus amigos, nós sentimos que as instituições não estão a valer aquilo que valem. Nós no debate, volto novamente para o debate da ordem dos advogados, todos os intervenientes, e o Jonaldo, que faz parte da rádio Somos Todos Primos, teve com certeza a possibilidade de ouvir, disseram que as instituições, quer sejam os tribunais, mas particularmente os tribunais, estão capturados. Mas se não estão capturados, a ideia que nos dá é que elas todas estão capturadas e dependem do poder central. E isto é muito, mas muito mau. Então, para terminar, eu espero que o presidente da República continue com essa marcha no sentido de conseguir anular esta taxa com máxima urgência possível, porque ela realmente é má para o país, mas espero que seja num diálogo democrático. Nós não podemos matar a democracia e nós nem tão pouco podemos ir atrás daqueles que querem matar a democracia para completarmos e acabarmos com a nossa democracia. Eu julgo que muita gente não sabe viver na democracia. Esse primeiro-ministro dá-me a impressão que ele não consegue viver na democracia porque ele não consegue respeitar outros órgãos de soberania, não consegue conviver na normalidade com os outros órgãos de soberania, mas ele tem que aprender que o que nós escolhemos é um Estado democrático, que nós escolhemos é a promoção do Estado democrático e vivendo numa democracia livre e aberta. É aí onde nós todos temos que conviver, é aí onde ele tem que aprender, se quiser efetivamente ser um primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Porque se ele não quiser ser um primeiro-ministro de diálogo de São Tomé e Príncipe, nós temos que acreditar que há outros capazes de fazerem este papel, com mais dificuldades ou não, mas a democracia é mesmo isso e nós temos que avançar. Liberato, uma vez uma possibilidade, o Tribunal Constitucional defender que é a constitucionalidade e o primeiro-ministro manter a taxa, qual seria uma possível reação do Presidente da República? O Presidente da República foi taxativo.
Ele disse que não há negociação com o governo. Então, qual é a se possível nem sequer consequência, do seu ponto de vista? a consequência só pode ser uma. É aquilo que o Casimiro diz. O ADI tem uma maioria que ele ganhou para governar. E esse governo deve ir até ao fim, para mais ainda, quando hoje temos o problema da marginal. Demitir este governo sem resolver o problema da marginal pode ser catastrófico para São Tomé e Príncipe. Agora, ir até o fim do governo não implica ser este o primeiro-ministro. Tem que ser, sim, o ADI assumir o comando e ir até ao fim desta governação. Porque, assim, um primeiro-ministro tem que estar convencido de que ele tem que agir dentro da norma e dentro das leis. E o que me parece neste momento é que o confronto entre o primeiro-ministro e o presidente da República, particularmente porque foi forçado pelo primeiro-ministro, tem sido forte. Eu dou um exemplo para que as pessoas tenham noção. Nas últimas 2 semanas, o presidente da República visitou as Forças Armadas, mas também o primeiro-ministro voltou a visitar as Forças Armadas. Ou seja, dá a impressão seguinte, que é um confronto de quem manda em quem controla mais o quê. Este não é um país nem do presidente Villanova, nem do primeiro-ministro Patrício Trovoada. É um país, é um Estado democrático que tem que funcionar com normalidade, quer esteja lá o Asimiro dos Prazeres, Jonaldo, Liberato Muniz, ou qualquer um dos nossos internautas estejam cá presentes. E nós em São Tomé e Príncipe, por bajulação, porque nós estamos sempre de mãos estendidas, o que nós fazemos é baixar a cabeça para aqueles que nos podem dar uma migalha hoje ou outro e estamos a destruir a nossa democracia. Não. O primeiro-ministro tem que se convencer que ele deve ser respeitado por todos os santomenses, mas que ele também deve respeitar todos os santomenses, mas particularmente o presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, que trabalha com ele. Uma nota positiva para esse primeiro-ministro é que ele também, no meu entender, também aprende. Porque nessa última entrevista, ele falou com respeito para o presidente da República, o que já é bom. O que pode ser um bom pronúncio de que ele no futuro esteja precisamente a corrigir. Eu espero que ele corrija. E a primeira correção que ele deve fazer é retirar a taxa e aliviar a pressão entre o presidente da República e o primeiro-ministro, que é aliviar a pressão sobre o povo de São Tomé e Príncipe, que cada vez mais não encontra um norte forte, sustentável para funcionar. E um último aviso, Jonaldo. Se as nossas instituições, particularmente os tribunais de São Tomé e Príncipe, todos os tribunais, não fizerem rigorosamente o seu papel, o descrédito dessas instituições pode ser a morte da nossa democracia, porque se amanhã, vejam bem, o Tribunal Constitucional, mesmo estando certo, mesmo fazendo com toda a correção possível, vier a dizer que essa norma é constitucional, o povo santomense vai dizer que esse tribunal está ao serviço do primeiro-ministro, do governo, o que é mau. É mau por quê? Porque é aquilo que nós estamos a construir, é aquilo que esses governos tentaram construir, tentado controlar tudo e todos como se fossem eles a mandar e a prejudicar cada um santomense que quer trabalhar na sua instituição. Porque eu tenho dito, os tribunais, nós temos pessoas sérias. Basta vermos, por exemplo, o caso do Ministério Público, no caso 25 de novembro, como eles fizeram o relatório e como foi o próprio governo, o presidente da República e outros que não deram continuidade àquilo, excelente trabalho que eles fizeram. Mas o que nós temos visto é que, pela pressão dos governos, pela forma como os governos vêm atuando, particularmente este governo nos últimos tempos, todo mundo leva a acreditar que as instituições estão a serviço ou têm medo do poder central, e o que é muito mau. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças.
A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e um próspero ano novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.